Série de vídeos sobre os dogmas da Santa Igreja, hoje falaremos sobre os dogmas marianos. Gostou desse tema? Então já curta esse vídeo e assista até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Você já sabe que a nossa série de vídeos sobre os dogmas, que está em uma playlist exclusiva aqui no canal e que o nosso objetivo é explicar sobre cada um dos mais de 40 dogmas da Santa Igreja. Hoje falaremos a respeito dos dogmas marianos. Vocês estão preparados? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo dessa série e, claro, já deixar aquele joinha pra gente, ok? Os dogmas marianos são aqueles que dizem respeito à Nossa Senhora. Confesso que são os meus preferidos. São eles a Imaculada Conceição de Maria, Maria, Mãe de Deus, a Virgindade Perpétua de Maria e a Assunção de Maria. Não necessariamente nessa ordem. O primeiro dogma mariano, Maria, Mãe de Deus. Aos 22 de junho do ano de 431, o Concílio de Éfeso definiu explicitamente a maternidade divina de Nossa Senhora, e assim o concílio expressou que seja excomungado quem não professar que Emanuel é verdadeiramente Deus e, portanto, que a Virgem Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, pois deu à luz segundo a carne aquele que é o Verbo de Deus. A intenção do Concílio de Éfeso era a de afirmar a unidade da pessoa de Cristo. Reconhecer Maria como Mãe de Deus, Theotokos, significa, na verdade, professar que Cristo, filho da Virgem Santíssima, segundo a geração humana, é filho de Deus. O povo se alegrou tanto que levou os bispos do concílio para suas casas e festejaram a proclamação do dogma mariano. A maternidade divina de Nossa Senhora é peça mestra da teologia marial. Diversos padres da Igreja afirmavam a maternidade divina de Maria. São João Damasceno, por exemplo, explicava tal dogma do seguinte modo: nós dizemos que Deus nasceu de Maria, não no sentido de que a divindade do Verbo dependia de Maria, mas no sentido de que o Verbo, o qual fora antes do tempo, nasceu do Pai, é eterno como o Pai e o Espírito Santo. Na plenitude dos tempos viveu em seu seio, para a nossa salvação e sem mudança tornou carne e nasceu dela. A Virgem não gerou simplesmente um homem, mas um verdadeiro Deus. Deus não sem carne, mas feito carne. Vários concílios da Igreja referiam-se à maternidade divina de Maria, reafirmando e esclarecendo o dogma. Realizado cerca de 20 anos depois, no ano de 451, o Concílio de Calcedônia deu uma formulação mais verbal e jurídica às afirmações do Concílio de Éfeso. Com sua linguagem própria, dizia tal concílio: o Filho, que antes dos séculos é gerado pelo Pai, segundo a divindade, do mesmo modo, nos últimos dias, por nós e por nossa salvação, é gerado por Maria Virgem, Mãe de Deus, segundo a humanidade. E o segundo dogma mariano é a Virgindade Perpétua de Maria. Conferindo as Sagradas Escrituras e os escritos dos Santos Padres, o Concílio de Latrão preconizou como verdade a Virgindade Perpétua de Maria, já no ano de 649. Durante o concílio, o Papa Martinho I assim afirmou: se alguém não confessa de acordo com os santos padres propriamente e segundo a verdade, como Mãe de Deus, a Santa, sempre Virgem e Imaculada Maria, por haver concebido nos últimos tempos do Espírito Santo e sem concurso viril, gerado incorruptivelmente o mesmo Verbo de Deus, especial e verdadeiramente permanecendo indestruída, intacta, ainda depois do parto, sua virgindade, seja condenado. Nossa Senhora foi sempre virgem, isso é, antes do parto, durante o parto e depois do parto. É nisso que todos os católicos devem crer. E isso os diversos credos e concílios antigos retomaram e afirmaram como verdade.
Santo Inácio de Alexandria, São Justino, Santo Irineu, Santo Epifrânio, Santo Efrem, Santo Ambrósio, São Jerônimo e Santo Agostinho foram alguns dos exímios defensores da virgindade de Maria. A virgindade perpétua de Maria faz parte integrante da fé cristã. Maria foi virgem antes do parto, ou seja, Jesus nasceu de uma concepção operada pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e não em consequência de relações matrimoniais com José. A concepção de Jesus aconteceu por pura graça e iniciativa de Deus, envolvendo uma pronta resposta humana e a participação de Nossa Senhora. A encarnação do Verbo de Deus constitui uma nova criação, um presente de Deus aos homens. O fato de que Maria tenha permanecido virgem no parto, sob o ponto de vista físico e moral, constitui um dado de fé definido pela Igreja. Mas os documentos eclesiásticos nunca entraram em minúcias, nem deram explicações biológicas ou ginecológicas do fato. Vários teólogos interpretam o fato como um especial cuidado de Deus. É interessante para nós sempre meditarmos que a encarnação do Verbo é muito mais do que um milagre de Deus, é um grande mistério, e que por isso não cabe a nós queremos entender como se deu em detalhes algo que é um mistério. Exatamente. E o terceiro dogma mariano é a Imaculada Conceição de Maria. No dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX definiu o terceiro dogma mariano, a Imaculada Conceição de Maria. Em sua bula Inefabilis Deus, o pontífice declarou a doutrina que ensina ter sido Nossa Senhora imune de toda mancha de pecado original, já no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano. Duns Scott foi o teólogo que argumentou historicamente em favor do privilégio mariano, baseando-se na redenção preventiva. O dogma da Imaculada Conceição nos ensina que, em Maria, começa o processo de renovação e purificação de todo o povo. Ela é toda de Deus, protótipo do que somos chamados a ser. Em Maria e em nós age a mesma graça de Deus. Se nela Deus pôde realizar seu projeto, poderá realizá-lo em nós também. A reflexão teológica da Igreja foi aprofundando aos poucos essa crença do povo de Deus. Os escritos cristãos do século II testemunhavam a ideia, concebendo Maria como a nova Eva, ao lado de Jesus, o novo Adão, na luta contra o mal. O proto-evangelho de São Tiago, obra apócrifa e muito antiga, narrava que Nossa Senhora é diferente dos outros seres humanos. E no século IV, Santo Efrem, diácono, teólogo e compositor de hinos, propunha que só Jesus Cristo e Maria de Nazaré são limpos e puros de toda a mancha do pecado. O debate entre os teólogos atravessou os séculos, tendo opositores e defensores da doutrina da Imaculada Conceição. Como a Carol falou, coube a Duns Scott, um teólogo franciscano, avançar no debate teológico argumentando que Maria foi preservada do pecado original em previsão dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador universal. Dizia ele, convinha que Deus fizesse a exceção. Podia fazê-la, portanto a fez. Deus concedeu a Maria o privilégio especial, fazendo-a participar da redenção de Jesus de forma antecipada e preventiva. Que bonito isso, né? Vamos ao quarto dogma mariano, a Assunção de Maria. Foi o último dogma a ser proclamado por obra do Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, na Constituição Apostólica Na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, o pontífice afirmou que, depois de terminar o curso terreno de sua vida, ela foi assunta,
de corpo e alma à glória celeste. Mais de 200 teólogos em todas as partes da igreja demonstraram interesse e entusiasmo por essa definição dogmática. Imaculada e assunta aos céus. Maria é a realização perfeita do projeto de Deus sobre a humanidade. Eu fico até emocionado, né? A Assunção manifesta o destino do corpo santificado pela graça, a criação material participando do corpo ressuscitado de Cristo e a integridade humana, corpo e alma, reinando após a peregrinação da história. Maria foi assunta aos céus, ela está viva e ressuscitada junto da Santíssima Trindade. Na comunhão dos santos, Nossa Senhora intercede por nós, os seus devotos. Após realizar o projeto de Deus, com disponibilidade e perseverança, ela foi glorificada de forma total. A Mãe de Jesus já é o que somos chamados a ser após a ressurreição da carne. A crença na Assunção de Nossa Senhora é antiga, remontando ao século IV. O povo cristão já acreditava no fato. Santo Efrem afirmava que o corpo virginal de Maria não sofreu corrupção depois da morte. Santo Epifânio dizia que o fim dela foi prodigioso e que ela possuía o reino dos céus ainda com a carne. Os dogmas marianos iluminam a vida espiritual dos cristãos. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé que o iluminam e o tornam seguro, como afirma o Catecismo da Igreja Católica no número 90. Muito bem, missão cumprida. Conseguimos falar a respeito de todos os dogmas marianos. A ideia é, na terça-feira que vem, tratarmos os dogmas sobre o Papa e a Igreja. E vale reforçar aqui mais uma vez que dogma é uma verdade revelada por Deus e, como tal, ela é diretamente proposta pela Igreja à nossa fé. Você não é verdadeiramente católico se você discorda ou duvida de algum dogma, hein? Por isso é de suma importância que você conheça a sua fé e acompanhe a nossa série sobre os dogmas. Toda terça-feira irá ao ar um novo episódio e você é o nosso convidado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Você ainda tem alguma dúvida a respeito dos dogmas marianos? Escreva aqui nos comentários e dê um like para nós nesse vídeo, ok? E considere também clicar no botão Valeu, é aquele coraçãozinho, né, para fazer uma doação, caso você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe, salve Maria!